Olá, sou Francisco Bittencourt. Nós estamos no Liderando com Bita, que você pode ter acesso via YouTube ou Spotify. Nossa convidada de hoje é Cláudia Romano Pacífico. Cláudia, cofundadora e co-diretora da Gradual, é doutora pela Universidade em Psicologia Experimental pela PUC de São Paulo e atua desde 2010 no ambulatório de autismo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Lidera a formação de residentes em ABA e coautora e supervisora da pesquisa de capacitação parental multicêntrica, Teams Unifesp Protea USP, e é membro da Comissão de Desenvolvimento Atípico da ABPMC desde 2017 e do Grupo de Trabalho de Autismo na ANPEP desde 2020. Como vimos, Cláudia é uma especialista na conduta de processos de tratamento e acompanhamento de autistas. Uma ideia extremamente rica, que eu já conheço há algum tempo e admiro à distância. O trabalho da Cláudia, embora não se situe no tipo de liderança que nós efetivamos, liderança de chão de fábrica, é um dos tipos de liderança, na minha percepção, mais importante. É a liderança exercida pela influência, pela ação pessoal. Então, Cláudia, seja bem-vinda. É um prazer muito grande ter você aqui. E eu queria usar os próximos 25 minutos da nossa conversa, que poderão depois se estender para uma segunda entrevista, que provavelmente vai ocorrer, que você nos contasse como é que isso ocorre, como é que você faz esse trabalho. Eu confesso a você que, embora acompanhe à distância, eu estou mais do que nunca curioso. Bom, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui dialogando com você e no lugar onde outros convidados tão importantes estiveram. Eu vou contar um pouco para vocês, então, como é uma liderança numa intervenção com autismo. E acho que a gente precisa retomar rapidinho, então, o que é autismo e o que é uma intervenção com autismo. Perfeito. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, afeta a criança desde os primeiros anos, muitas vezes na gestação, e ele vai, ao longo da vida, afetando várias áreas do desenvolvimento. Ele é complexo, heterogêneo, é um espectro, então, para várias crianças afeta de um jeito, e ele é invasivo. E o tratamento padrão ouro, que a gente conhece e que há mais de 20 anos está na literatura, é o ABA. O ABA é uma abordagem da psicologia que desenvolveu protocolos de aplicação da sua teoria em várias áreas humanas de resolução de problema. E na área do autismo, as pesquisas ganharam muita projeção e começaram a ser fisgadas nas forças-tarefas de práticas baseadas em evidências para o autismo. E assim a ABA começa a ser conhecida como padrão ouro de intervenção para o autismo. Perfeito. Eu comecei no Brasil a ABA há 21 anos, a Gradual está fazendo 21 anos. E ninguém ainda fazia, né? As intervenções em psicologia para autismo eram permeadas por outras abordagens, ninguém nem conhecia. Mas já era o padrão ouro na literatura internacional. Quando a gente começou a atender, a gente foi vendo que um dos parâmetros importantes que a literatura apontava é um tratamento intensivo. E para ser intensivo, porque ele é complexo, você precisa de muitas horas, você precisa envolver muitos agentes nessa intervenção. Esses agentes, então, não existiam no Brasil, porque as pessoas não aprendiam isso na faculdade. Então, aí começa um papel de liderança, de formação de pessoas, né? E esse papel de formar pessoas para essa intervenção que precisa de muitas horas, ela já inclui desde sempre a capacitação parental. Então, era uma necessidade para quem quer trabalhar com aba padrão ouro, treinar pessoas para ter fidelidade ao protocolo, para ter intensidade na entrega do serviço para aquela criança. Então, não é um serviço que se faz com um agente. Da escola tem que ter um agente, em casa tem que ter outro, no esporte tem que ter outro, né? Então, envolve diferentes áreas. E a análise do comportamento, ela pode dar esse como intervir, a depender do que você, independente do que você quer ensinar. E essa, então, liderança, a gente foi buscando na literatura como é que você treina muita gente. E na análise do comportamento tem um procedimento que chama treino piramidal, que eu acho que cabe muito aqui na nossa conversa de liderança. Ele é um procedimento que existe há 40 anos na literatura, que é quando você precisa capacitar
quem vai capacitar. Você faz o treino do treinador. E a gente começou a se especializar nesse treino piramidal para formar equipe, para ter uma clínica, mas isso não nos bastava, né? Enquanto missão de gradual, eu e minha sócia Leila, a gente queria desenvolver pesquisa, viemos da PUC, fomos para a USP e começamos a frequentar os ambulatórios de São Paulo, o HC, Protea, que você citou, a Unifesp, o TIM, e sentimos que, e revisando a literatura, que a saúde pública no Brasil não ia conseguir acompanhar esse custeio de tratamento do ABA, que demanda treinar muita gente para uma intervenção intensiva. Então, a literatura vai apontando que é importante capacitar pais. E aí a gente foi buscar como capacitar pais com esse treino piramidal, né? Porque a influência para o pai, o que motiva um pai, né? Você como líder de uma intervenção, é ver o resultado no seu filho. Então, você tem que pegar aquela prática baseada em evidência e deglutir ela de forma que o pai consiga, né, fragmentar e demonstrar, e ele, sua vez, vai capacitar, então, e vai conseguir mudar a realidade do seu filho. Só uma pequena curiosidade aqui. Quando você está mencionando o pai, ele é este ser a ser treinado? É. Esse familiar, ele tem sido, né, apontado nas últimas meta-análises, quando você fala de capacitação de autismo em países de baixa renda, e inclui o Brasil, é você treinar familiares. Pai, mãe, infelizmente ainda vivemos, né, numa cultura que a mãe é que está lá disponível para esse treinamento, mas isso vem mudando, a gente já tem, hoje em dia, esse treinamento de pais. A gente começou, então, a formar grupos para treinar pais em ambulatórios. E esses grupos eram, primeiro, ao vivo, né, aulas expositivas com demonstração. Com a vinda da pandemia, ela nos ensinou a trabalhar assim à distância. E mais do que isso, a gente começou a ir atrás de verba para fazer uma forma de entrega desse treinamento mais ainda ágil, rápido e com impacto, que essa cascata, esse efeito piramidal fosse até maior. Então, a gente começou a desenvolver um aplicativo para capacitar pais, familiares e também profissionais. Mas os profissionais, eles, de certa forma, têm já esses cursos em universidade ou cursos livres. A minha clínica é uma delas que dá cursos livres. O ABA cresceu muito no Brasil. Nesses 21 anos, não só a gente parou de ter que explicar o que era isso para os pais, que tinham medo, vinha até médicos, muitas vezes, só os que passavam assim fora do Brasil indicavam. Ainda no Brasil tinha muita penetração de outras intervenções que não são padrão ouro. Mas, de repente, virou assim, todo mundo faz psicologia para trabalhar com autismo e quer fazer ABA. Né? Então, a ABA virou algo muito procurado, a oferta de cursos aumentou, mas para os pais, isso ainda é muito caro. Tanto se capacitar, quanto formar uma equipe. Se eles dependerem só de uma equipe para capacitar, eles não vão conseguir fazer essa intervenção. Então, eles têm que ser parte dessa equipe. Né? A gente tem a lei da inclusão, que o pai pode ir na escola como um agente de ensino, e é muitas vezes isso que acontece, principalmente nessas nossas vivências em ambulatório com pessoas de baixa renda. Elas muitas vezes fazem o papel até do acompanhante terapêutico na escola. Que é isso, na primeira infância, essa intervenção precisa de 30 a 40 horas semanais. Para atingir esse número, você precisa de muita gente. E isso é muito caro ainda no particular. Né? Existe agora um movimento dos planos de saúde tentarem oferecer esse serviço, até porque eles foram pressionados aí judicialmente a ter o tratamento ABA. Aquela discussão do rol da ANS sobre o rol taxativo ou não, tinha muito a ver também com essa comunidade do autismo, querendo que existisse o tratamento ABA no rol da ANS, e uma vez que ele não existe, se o rol fosse taxativo, a gente teria um problema, mas isso a gente ganhou. Os pais de autismo são muito unidos e atuantes em direitos, e também na sede de intervenção, na sede de aprender. Eles querem aprender. Quando você é líder de uma intervenção ABA, você tem que se conectar com os pais e dar para eles, então, a ferramenta, né? Porque o que motiva um pai de autista não é uma terapia dele falar do quanto ele sofre só. Isso é importante, com certeza é importante. Mas é ter resultado no seu filho, é ver a mudança.
É ver que você consegue mudar o entorno daquela criança, porque agora ela entende como ela funciona. E como eu posso, então, desenvolver habilidades, né? A gente acompanha autismo, que hoje são mocinhos no Brasil, estão entrando em faculdade, né? E a gente consegue ver que o autismo vai estar em todo lugar. Essa até é o lema esse ano da campanha do autismo, né? Que é todo 2 de abril, a gente tem um Dia Internacional do Autismo, Uhum. e as mães, o lema desse ano é: o autismo é em todo lugar, ele pode estar em Perfeito. todo lugar. Uhum. Só que para ele estar em todo lugar, ele precisa dessa intervenção. E para essa intervenção ser efetiva, eu acho que eu me vi nessa posição de ter que liderar não só a formação de uma equipe, como de familiares. E é uma liderança difícil, porque você vive o estresse ao máximo dessas famílias. Existem alguns dados de pesquisa que o estresse materno do autismo é similar ao estresse do soldado em combate. De tão pesada que é essa missão, uma vez que ainda é um diagnóstico pouco conhecido e que não é em todo lugar que você tem quem saiba lidar, né? É raríssimo. Então você se vê muito sozinho, muito sobrecarregado e muito, assim, índice muito alto de câncer materno, de autismo. Então, cuidar desses pais, capacitar esses pais, conseguir exercer uma liderança, né, que é uma influência na vida deles, é o que faz diferença ali na ponta para essas crianças, jovens serem funcionais, serem jovens que, inclusive, têm suas potencialidades Perfeito. aparecendo, que são inúmeras, né? O autismo não são só deficiências, existem deficiências, ele está no rol dos deficientes, ele é considerado, né, uma deficiência, mas ele tem muitas potências. Né? O autismo tem uma potência de memória grande, conseguir ter uma percepção visual muito grande do espaço, ter, muitas vezes, um raciocínio lógico e concreto, que é importante para muitas profissões. Então, Deixa eu dar uma outra curiosidade, sinto interromper, mas essas potencialidades seriam alguma compensação do organismo em função do autismo ou não? Não existe nenhuma correlação. Às vezes não, porque o que é deficiência no organismo? É, às vezes, uma maneira de funcionar. Então, o autismo é definido por um comportamento estereotipado ou a ritualística, a estereotipia em várias ações da vida. Então, você pode falar de uma maneira só de um assunto, ou você pode ter movimentos repetitivos. Então, é um padrão repetitivo. Uhum. E o ser humano, quanto mais ele for preparado para ter variabilidade comportamental, mais ele se adapta, né? Essa é a premissa de Perfeito. desenvolver repertório, de poder ser flexível. Uhum. Então, ele não vem com essa flexibilidade. E ele vem com uma falha grande na comunicação social. A prestar atenção no outro, entender o outro, é uma falha. E existem milhões de habilidades que ele pode ter a despeito dessas deficiências ou desse comportamento repetitivo, né? Então, e para cada um é uma habilidade. Existem crianças com uma habilidade extrema para línguas, que têm muita facilidade para decodificar e para fazer o matching de palavras em várias línguas. Então, rapidamente se alfabetiza, rapidamente fala várias línguas. Outros têm um raciocínio mais ainda lógico e matemático. Então, isso não necessariamente tem a ver com essa deficiência de comunicação social e de estereotipia, né? Perfeito. Mas são dois grandes trabalhos, e inclusive, quando a gente faz essas pesquisas de capacitação, o grande objetivo é ensinar a comunicação. Uhum. Porque a falta de comunicação vai gerando um produto colateral que são comportamentos disruptivos, que a gente chama. Muitas vezes agressão a si mesmo e ao outro. Então, essa é uma decorrência, uma consequência de um autismo que você não tem intervenção. São pessoas que vão ficando disfuncionais e vão gerando agressividade. Porque se você não comunica, nem o que você sabe, você consegue mostrar para o outro a Sem sua dúvida. potencialidade. Uhum. Perfeito. Então, revelar essa potencialidade, encorajar os pais que há uma potencialidade e que a gente tem que ensinar primeiro comunicação, é realmente o comportamento que a gente chama alvo da intervenção. Então, a gente fica muito tempo nessa pesquisa ensinando os pais a ensinar seus filhos a se comunicar.
E uma vez que eles se comunicam, então, essas potencialidades a gente pode descobrir quais são. Muitas vezes um ouvido absoluto para música, Uhum. né? Então, você já tem um monte de pesquisa tentando mostrar essas facilidades do autismo para artes, porque aí sim eles têm uma visão mais concreta, uma sensibilidade mais para o mundo concreto, até o menos o mundo social, então ele consegue captar, às vezes, sutilezas que ajudam ele a focar numa atividade. Eles têm Agora, um... eu queria fazer uma pergunta. Essa percepção dessas potencialidades, ela cabe ao, digamos assim, aquele profissional que foi treinado ou necessariamente cabe ao pai e à mãe? Cabe aos dois. Aos A gente dois. fala que uma intervenção com autismo, nem aquela que você pode contratar na clínica mais cara e especializada, se ela é boa, se ela faz um aba direito, ela Perfeito. nunca vai falar, me dá teu filho, eu resolvo tudo. Acho que, Uhum. como toda educação de uma criança, a participação dos pais é importante, mas no caso do Ótimo. autismo é fundamental. Uhum. Porque realmente, como é muito difícil uma escola se apropriar disso, o pai não tem com quem dividir. E ele tem uma percepção do filho, ele já percebe como ele funciona. Então, o profissional tem que ouvir o pai, tem que conseguir dividir os objetivos da intervenção com o familiar, né? E aí sim, então, os dois podem descobrir essa potencialidade. Muitas vezes vem dos pais, os pais vão virando grandes especialistas na nossa área. Eles vão se aprofundando, estudando, e muitas vezes dão baile aí, muito profissional. Uhum. E aí, então, eles vão se apropriando. Tem grupos de mães muito atuantes na universidade, no TIM mesmo, no ambulatório da Unifesp, tem um grupo de mães que chama Comunicateia. Elas fizeram toda uma revisão de todos os manuais e práticas para melhorar a comunicação alternativa, que é quando o filho não fala, você se É. corresponder por figuras, por imagens, por computador, e elas trazem isso de graça para a população. Então, veja, elas estão fazendo um papel de disseminar, diminuir o gap da pesquisa para a prática, que é maravilhoso, melhor do que muito profissional faz. Claro, elas estão junto com profissionais, mas são aí pessoas muito atuantes, e então cuidar da formação delas é importante, ouvi-las é Uhum. importante, né? E cuidar desse lado também desse estresse. A nossa pesquisa, a gente faz, até por tudo isso que eu contei, da literatura desses dados de estresse materno, um desfecho secundário, que a gente chama, uma medida que a gente faz de pré e pós-intervenção, é uma escala de estresse materno. Então, a gente aplica uma escala de estresse, a mãe é submetida à intervenção para mudar seu filho e depois a gente aplica de novo. E os dados têm sido muito positivos, de uma diminuição grande do estresse, além do que a gente queria, que é que a mãe ensinasse seu filho a se comunicar. Mas é Uhum. importante medir isso, né? Porque eu acho que a motivação, a liderança, talvez venha também com isso, né? Com algum ensino que faça bem para essa pessoa que é impactada, né? Para que ela exerça o seu papel da maneira mais saudável e tranquila que ela possa exercer. Ser mãe não é fácil, ser pai não é fácil. E de uma criança que não te dá referências, né, de como vai ser, te dá insegurança de futuro maior até do que a gente tem com o típico. A criança típica você vai tendo uma ilusão que ele vai se dar bem, né? A criança típica você tem a pergunta sempre, o que será? Né? Então, essas perguntas mobilizam muito nas mães esses sentimentos de estresse e geram mesmo doenças, e a gente tem que atuar com isso, né? Incluir isso na consciência dessa intervenção, que é baseada em evidência, que é padrão ouro. E para ter evidência também, um parâmetro importante é que ela seja generalizada. Tudo que você ensina para uma criança, ela tem que conseguir exercer em vários lugares, com várias pessoas. Porque a dificuldade do autismo é isso, ele marca, ele tem aquela inflexibilidade e estereotipia. Então, ele aprendeu uma coisa aqui é com você que ele vai exercitar. Para a gente quebrar isso, eu preciso ensinar muita gente. Então, a gente ensina os pais até ensinarem o seu entorno, os outros familiares, os agentes da comunidade que eles frequentam, né? Então, a potência de ensinar um pai, num treino piramidal, que a gente chama, é muito grande. E tem se mostrado eficaz, e a notícia boa é que com a tecnologia, agora a gente vai começar a coletar dados do aplicativo, por enquanto a gente tem dados
que eram presenciais, dados acumulados. Depois do presencial, a gente foi para o síncrono, assim, online, e aí a gente vai ter agora dados de um aplicativo, que aí a gente vai, inclusive, conseguir coletar muito mais dados ao mesmo tempo, com muito mais familiares, então o impacto dessa pesquisa vai ser muito maior. E a gente está muito otimista com isso, né? Acho que isso também motiva muito a gente a continuar exercendo esse papel tão difícil de liderança, que você entende muito melhor do que eu a profundidade desse conceito. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos atingindo o nosso limite de tempo. E eu estou com a sensação de que existe algo mais a ser dito por você, principalmente em alguns aspectos, vou usar uma linguagem de gestão, operacionais. Né? Atualmente você está me trazendo alguns conceitos. Você consideraria interessante uma segunda conversa para a gente complementar isso? Porque eu não estou satisfeito. Eu tenho certeza que as pessoas que estão próximas a nós também não ficariam. Você gostaria de marcar um outro dia? Eu gostaria, eu acho ótimo, eu acho que esse tema tem espaço para falar dele, a gente tem uma incidência muito grande de autismo, a gente tem uma estatística que vem aumentando, a gente tem uma, né? Então, precisamos ter uma sociedade preparada para falar disso, para aumentar o número de pesquisas sobre isso, dar valor para esse tema. Vai ser um prazer continuar falando. Ótimo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se nós fizéssemos essa complementação logo após essa entrevista, com mais 30 minutos, você dispõe desse tempo ou prefere marcar um outro dia? Acho que eu posso. Pode? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa conversa, vou pedir a Thelma para fazer um novo convite e nós iniciamos e complementamos essa conversa, ok? Tá bom. Ótimo, então. Como vimos, a nossa conversa vai ser parcialmente encerrada agora, nosso podcast, com a doutora Cláudia, mas nós vamos continuar falando, porque existe muito mais coisa a ser dita. Não se esqueçam de curtir e se inscrever no YouTube e no Spotify. E logo em seguida nós vamos dar início à complementação dessa conversa, que será apresentada para vocês. Liderando com Bita, muito obrigado. Obrigada.